Documentário místico, a Biblioteca de Alexandria e os livros perdidos, o fogo que apagou a luz do mundo há mais de 2000 anos. No coração pulsante do Egito Antigo, erguia-se uma construção destinada a guardar o maior tesouro da humanidade. Não ouro, não prata, não templos monumentais, mas algo infinitamente mais poderoso: conhecimento. Essa construção era a Biblioteca de Alexandria, o mais grandioso repositório de saberes que o mundo já conheceu. Conta-se que entre suas paredes estavam armazenados os segredos de civilizações inteiras, textos escritos em línguas já esquecidas, mapas de terras hoje desconhecidas e tratados sobre ciência, medicina, magia, astronomia e espiritualidade, que poderiam ter mudado o destino da humanidade. Mas esse farol de sabedoria foi consumido pelo fogo. Séculos de estudo, revelações sagradas e descobertas foram devorados pelas chamas. Oficialmente, disse que tudo foi perdido. Mas e se essa não for toda a verdade? E se o fogo não destruiu o conhecimento, mas o escondeu? E se a biblioteca ainda vive, oculta em templos secretos, arquivos subterrâneos e até na memória espiritual da humanidade? O que você ouvirá agora é a versão proibida, a narrativa dos ocultistas, dos místicos e daqueles que ousam acreditar que nem tudo foi queimado. 2. O nascimento da Biblioteca Sagrada no século III a.C., sob o reinado de Ptolomeu II, iniciou-se a construção da Biblioteca de Alexandria. Seu objetivo era claro: reunir todo o conhecimento do mundo conhecido. Navios que aportavam em Alexandria eram obrigados a entregar todos os pergaminhos que possuíam. Esses textos eram copiados e os originais ficavam para a biblioteca. Nenhum saber escapava, mas segundo tradições ocultistas, essa ambição ia muito além da ciência e da literatura comum. O projeto, inspirado pelos sacerdotes egípcios e iniciados gregos, tinha como verdadeira missão reunir os fragmentos do conhecimento divino, espalhados desde os tempos de Atlântida. Dizem que ali repousavam os livros de Thoth, que continham fórmulas para abrir portais entre mundos. Estavam guardados também os escritos caldeus sobre a origem das estrelas, textos hindus descrevendo Vimanas, Maquinas, Vodoras, e até registros de povos intraterrenos que falavam de reinos ocultos abaixo da superfície da Terra. A biblioteca não era apenas um lugar de estudo, era um templo de iniciação. Apenas alguns poucos sacerdotes e reis tinham acesso aos textos mais secretos, enquanto o povo conhecia apenas a face visível da instituição. 3. Os livros perdidos das civilizações anteriores. As tradições dizem que muito do que estava em Alexandria não foi escrito no Egito, nem na Grécia, nem em Roma, mas sim copiado de fontes ainda mais antigas. Entre esses escritos estariam os registros atlantes, documentos de cristal trazidos de templos submersos, descrevendo a queda de Atlântida e a ciência energética que movia cidades inteiras. Os manuscritos lemurianos, menos narrativas espirituais da civilização da Lemúria, falavam de uma humanidade em contato direto com seres de luz. Os códices Maia e Olmeca, menos que detalhavam os ciclos do tempo e a verdadeira mecânica dos calendários cósmicos. Textos vindos da Antártida Antiga, menos descrevendo um continente fértil e habitado por sacerdotes cientistas antes do congelamento. Os registros falavam não apenas da história, mas de tecnologias proibidas, máquinas que captavam energia do éter, cristais que armazenavam consciência, fórmulas de transmutação espiritual e até instruções para viajar entre dimensões. Não se tratava de simples manuscritos, mas de chaves de poder. 4 segredos ocultos. Magia, espiritualidade e contato com os deuses segundo ocultistas. Entre os textos mais sagrados havia tratados que ensinavam a comunicação direta com entidades espirituais. Não apenas orações, mas fórmulas, sons e símbolos capazes de abrir portais. Entre eles, o livro de Hermes Trismegisto, que ensinava os 7 princípios universais: vibração, mentalismo, correspondência, polaridade, ritmo, causa e efeito, e gênero. O livro de Enoque, que descrevia os anjos caídos, os vigilantes e as viagens celestes. Manuscritos egípcios proibidos, que revelavam os rituais de ressurreição usados nos mistérios de Osíris. A biblioteca, segundo essa visão, não era apenas científica, menos era uma ponte entre mundos. Ali, o humano encontrava o divino, o estudioso,
o mago, o cientista, o iniciado. 5. Ciência proibida. Tecnologias que não deveriam existir. Os relatos ocultos vão além da espiritualidade. Afirmam que na biblioteca estavam descritos mecanismos capazes de superar nosso avanço tecnológico atual. Mapas do mundo inteiro, incluindo terras além da Antártida, mostrando passagens secretas e continentes ocultos. Máquinas de energia livre, capazes de capturar a força vital do cosmos. Armas sônicas, semelhantes às que, segundo lendas, derrubaram as muralhas de Jericó. A chave da imortalidade, fórmulas alquímicas que prolongavam a vida humana por séculos. Tais conhecimentos, se revelados, quebrariam a ordem mundial. Por isso, muitos acreditam que o incêndio da biblioteca não foi acidente, mas um ato planejado para esconder do povo comum o que apenas as elites poderiam possuir. 6. O silêncio dos impérios. Quem tinha interesse em destruir o conhecimento? A história oficial fala de incêndios acidentais, o ataque de Júlio César em 48 a.C., a destruição por imperadores romanos, ou a Ordem de Teófilo, no século IV. Mas a versão mística sugere algo diferente. Havia 3 grandes forças que temiam a biblioteca. Os impérios políticos, porque o conhecimento poderia dar poder ao povo. As religiões dominantes, porque os textos revelavam verdades que ameaçavam dogmas. As sociedades secretas, que desejavam monopolizar o saber para governar nos bastidores. Assim, a destruição da biblioteca teria sido uma operação coordenada, não apenas para eliminar os livros, mas para transportar em segredo os mais importantes para outros lugares. 7. Conexões com a Antártida, Atlântida e os mundos subterrâneos. Há quem afirme que os textos mais sagrados não foram queimados, mas levados para outros reinos. 3 hipóteses são recorrentes. Atlântida submersa. Menos sacerdotes atlantes já haviam escondido cópias em templos submarinos, guardados por cristais de energia. Antártida. Menos exploradores nazistas do século XX acreditavam que os pergaminhos estavam escondidos em cavernas do continente gelado. Mundos intraterrenos. A biblioteca poderia ter sido transferida para cidades subterrâneas como Shambhala ou Agartha, onde os intraterrenos preservam o conhecimento até o tempo certo. Essas conexões fazem da biblioteca não apenas um arquivo perdido, mas um elo entre mundos visíveis e invisíveis. 8. O eco do conhecimento. Onde estão os manuscritos hoje? Teorias modernas apontam que muitos textos sobreviveram e estão guardados em locais inacessíveis. O Vaticano no arquivo secreto, inacessível ao público, com milhares de manuscritos não revelados. Sociedades ocultistas menos como os Rosacruzes e a maçonaria, que guardariam fragmentos da sabedoria hermética. Bibliotecas subterrâneas, menos no Tibete. Na Etiópia e até sob as pirâmides do Egito, o que restou não foi apagado, foi ocultado, aguardando a hora certa de ser revelado. 9. Revelações espirituais. O conhecimento que transcende o tempo. Mesmo que o fogo tenha destruído pergaminhos, o verdadeiro conhecimento da biblioteca não se perdeu. Segundo místicos, cada texto era mais do que tinta e papiro. Era energia vibracional, capaz de ser acessada pela consciência humana. Assim, aqueles que entram em estados de meditação profunda, sonhos lúcidos ou viagens astrais, podem ainda hoje acessar os corredores invisíveis da Biblioteca de Alexandria. Ela existe no plano espiritual, preservada, aguardando que os buscadores sinceros batam a porta. A biblioteca não é apenas um lugar no passado, é uma realidade viva no presente, acessível à alma desperta. A biblioteca que ainda vive na consciência humana, a Biblioteca de Alexandria foi, sem dúvida, o maior repositório de conhecimento já construído, mas seu incêndio, longe de ser apenas uma tragédia, tornou-se um símbolo, o de que o conhecimento verdadeiro nunca pode ser destruído, apenas escondido. Os textos sagrados, as ciências perdidas, os mapas de mundos invisíveis, tudo ainda existe, espalhado em templos ocultos, arquivos secretos e, sobretudo, dentro da consciência humana. Pois, como diziam os iniciados de Hermes, aquilo que está acima é como aquilo que está abaixo. Aquilo que está dentro é como aquilo que está fora. A verdadeira biblioteca nunca foi feita de pedra ou papiro. Ela é feita de memória cósmica e continua a vibrar, esperando que a humanidade desperte e esteja pronta para novamente abrir seus livros de luz.